Filosofia medieval, patrística e escolástica. Integrantes Eduardo Reck, Giovanna Vaz e Rafaela Bruscato. Data 13/10/2022. Matéria: Filosofia. Professora Simone Gimenez. Fala, meus filósofos favoritos. Começamos hoje mais uma aulinha básica, mas bem completa sobre uma parte fundamental e complexa da filosofia medieval, a qual ocorre na Idade Média. Já que é um período realmente complicado de aprofundar-se, os pesquisadores não possuem tanto interesse em estudar esse período, por ser um período muito longo e repetitivo. Inclusive, naquela época mesmo, as pessoas denominavam essa época de Idade das Trevas, devido ao atraso científico decorrente do grande domínio e corrupção da Igreja Católica. Primeiramente, devemos deixar claro que a filosofia medieval é dividida em dois importantes períodos, a patrística e a escolástica. Nesta aula, vamos discutir sobre ambas, para que tudo fique esclarecido e não ocorram dúvidas. As mudanças no ato de filosofar. Nunca a filosofia deixou de perguntar, no entanto, para ter admiração e espanto diante aos temas elevados em conjunto com a verdade. Inclusive, essa verdade estava inacessível aos homens, porém, diante de um profeta, é demonstrada a todos. As principais mudanças daquela época foram a transição de uma filosofia mais voltada a questões a respeito da natureza e da vida, e agora tudo estava relacionado à razão e à fé atreladas por culpa das imposições da Igreja Católica. A principal e maior autoridade daquela época, ou seja, a filosofia, como um todo, tinha se tornado algo exclusivamente cristão. A filosofia patrística. A filosofia cristã, durante 7 séculos, atribuía os pensamentos filosóficos aos padres, com o fim de aprofundar a fé. Tem como característica o conhecimento voltado aos modos de vida e investigação de Deus, portanto, um modo mais profundo, assim enxergando como a compreensão do transcendente. Uma curiosidade é que o termo patrística parte dos padres da igreja já se dedicavam a refletir sobre a fé cristã e defendê-la sobre seus empecilhos. A mente brilhante, Santo Agostinho de Hipona. Era o mais relevante teórico dos padres da igreja, consagrado bispo no ano de 395. Influências do maniqueísmo, bem e mal conjuntos. Porém, anos depois, rompe com a vertente maniqueísta, já que discorda de que bem e mal seria das tendências que lutam entre si. Após a leitura do livro sagrado, a Bíblia, despertou sua fé. Escolástica. O que podemos afirmar sobre esse período filosófico? A palavra escolástica refere-se à escola, ensinada nas escolas cristãs. As mesmas escolas recepcionaram os povos bárbaros do norte, principalmente pelo fato da necessidade de atribuir maior familiaridade com o contato da nova cultura. Tanto a teologia e a filosofia continham princípios de vocação didática. A partir do fechamento das escolas pagãs, ocorreu um marco da formação de uma cultura fomentada pela Igreja. Assim, formou-se as seguintes divisões nas escolas: monarcas ou abaciais, presentes nas alvarias, comunidade monástica cristã, onde é comandada por monges; episcopais, anexa a uma catedral; platinas, presente na corte. Apenas nesse período tivemos um modo educacional semelhante ao atual. Obstáculos e mudanças nessa filosofia. Muitos indivíduos identificam essa época como um momento em que as ideias não continham originalidade. Isso explica-se com a reflexão dos autores, já que não tinham cautela acerca da persuasão, mas sim ter e distribuir a tradição. No entanto, podemos confirmar que a partir dos séculos XII e XIII os pensamentos deixaram de interpretar e partem para raciocínios repletos de complexidade. Logo a partir dessas mudanças de ideias foi inserindo gradualmente a filosofia moderna, porém a escolástica não desapareceu por completo, e sim desenvolveu a escolástica tardia e o movimento neoescolástico. Mais sobre Santo Agostinho de Hipona. Confissões, a obra mais conhecida de Agostinho. Há um relato acerca de Deus, em que conta seu percurso até tornar-se o maior defensor do cristianismo. Assim, é importante destacar que não há uma linha divisória entre o mundo teológico e filosófico, visto que ele não acreditava nessa visão. Os principais questionamentos de Agostinho. O interesse era a partir do mal. O âmago da questão era: se Deus era tão bom, por que existe mal? Ele argumentava contra a existência de Deus. Um fato importante seria: ele não criou o mal porque o mal é algo, e sim uma ausência ou deficiência de algo. E a resposta seria: Deus é tão bom que nos tornou racionais e com livre arbítrio. As influências de Platão. Distinção entre o reino sensível e o inteligível.
Na visão de Platão, a nossa realidade, as quais enxergamos, são consideradas uma visão frágil e distinta da verdade, que podemos adquirir por meio de intelecto. Já na visão de Agostinho, existe um reino espiritual e eterno da verdade, que é o objeto da mente humana. A verdade é de Deus, e isso é algo além do mundo dos sentidos. Logo obtém-se a relação entre eles, sensível e inteligível. Então, a partir da filosofia escolástica, a qual iniciou o detalhamento e sofisticação dos debates teológicos, nós podemos afirmar que nesse período entre o século XII e XIII ocorreu o surgimento das universidades, que tinham o principal objetivo de inserir a liberdade e a autonomia na sociedade. Mas, claro, todos os ensinamentos dessa época eram, obviamente, voltados para o clero, ou seja, a igreja. Além disso, uma informação bem importante agora. Com as universidades, os pensamentos das pessoas começaram a mudar. Claro, de uma forma lenta, né? E isso tornou-se um contribuinte para o renascimento científico. Daí, a partir desse momento, começou uma ruptura da filosofia medieval para a filosofia moderna. Mas, afinal, como eram divididas as zonas de conhecimento nesses locais? O indivíduo ele tinha direito a escolher entre duas áreas, o trívio, que incluía gramática, retórica e dialética, ou o quadrívio, que incluía aritmética, geometria e música. E apenas depois de 6 anos nessa área, o aluno iria ser inserido em um curso entre medicina, direito ou teologia. Agora vamos falar sobre a estrela dessa filosofia, o Santo Tomás de Aquino, um grande filósofo da época que continha uma expressão teológica bem forte e gerava inúmeros debates no centro universitário. Inclusive foi discípulo de Santo Magno e canonizado. Em seus ideais comprovava Deus de um modo racional, já que para ele a razão e a fé eram autônomas entre si. Além disso, nós alcançamos o conhecimento a partir da razão e a experiência sensível. Pensamentos de Aristóteles também estão incluídos no seu raciocínio. Também, Deus manifesta a revelação e há verdades reconhecidas apenas pela revelação do ser superior, Deus. Por fim, criou uma obra dividida em 3 partes, que a primeira falava sobre Deus, a segunda seres humanos e a terceira Cristo, a junção entre Deus e homem. Agora encerrando a nossa aula. Podemos falar que, apesar de serem momentos decorrentes, são vistos como vertentes completamente independentes, e é bem simples compreender. Quanto à patrística que envolve raciocínios platônicos, a escolástica atribuiu uma base aristotélica em seus pensamentos. Agora, sintetizando e simplificando tudo, a patrística envolve todas as filosofias no cristianismo, e a escolástica decidiu aperfeiçoar todos os debates teológicos e concretizá-los. Então, meus filósofos favoritos, nossa aula acabou por aqui. Espero que tenham compreendido tudo, hein? Até o próximo vídeo e obrigada por assistir até o final.